Oi, meu nome é Pedro Santoro e eu estou aqui para apresentar rapidamente o trabalho de conclusão de curso que fiz junto com o Henrique Scaldi. Bom, para explicar o que a gente está estudando, o chamado handover, eu acho que você já passou pela situação de estar conectado numa rede Wi-Fi e de repente o sinal ficou ruim ou a conexão estava muito devagar e você resolveu pegar o celular, selecionar uma nova rede Wi-Fi que está com um sinal melhor e você se conectou novamente e seguiu a vida. Bom, isso também acontece diariamente, o tempo inteiro, nas redes de telecomunicações. Para você ter uma ideia, uma antena, né, aqui a gente chama, o termo correto seria o NodeB, ela cobre mais ou menos uns 400, 500 metros numa cidade como São Paulo, que é muito mais densa. Então, todas as vezes que o usuário está saindo da cobertura de uma dessas antenas, ele precisa fazer um handover para uma outra antena que está com sinal melhor. E você pode imaginar o caos que seria se a cada 500 metros, quando você está dirigindo, você tivesse que abrir o celular e selecionar a antena que estivesse com o melhor sinal. Bom, então, como você pode imaginar, o handover, né, a mobilidade do usuário, para que ele possa se mover livremente pela rede sem ter muitos problemas, é um elemento crítico de todas as redes de telecomunicação desde a primeira geração. Então, para explicar um pouco melhor como isso funciona, vou explicar rapidamente qual que é a arquitetura básica de uma rede LTE, que é a rede 4G que a gente tem hoje, a mais difundida atualmente. E ela é composta por NodeBs, né, que são as antenas que se conectam ao equipamento do usuário, né, o EU, que se conectam entre si através da interface X2 e se conectam ao MME, que nada mais é do que você pode imaginar um banco de dados que tem todas as informações dos usuários que estão conectados nos NodeBs respectivos. Um MME, né, ele pode se conectar a vários NodeBs, como a imagem aqui está mostrando. E eles se conectam através da interface S1. Bom, para fazer o handover, né, o que acontece? O equipamento do usuário está o tempo inteiro mandando informações sobre a potência e a qualidade do sinal para o NodeB, e o NodeB constantemente avalia se esses dados reportados pelo equipamento do usuário, se ele é o melhor oferecedor de sinal para esse usuário. Então, quando, aqui no caso, você está numa fronteira, né, o equipamento do usuário está saindo do NodeB A para o NodeB B, por exemplo, o NodeB A ele avalia se o sinal do NodeB B é melhor do que o dele e se comunica através do X2, manda uma mensagem, né, que a gente chama de preparação do handover, para preparar o handover, que passa todas as informações desse equipamento do usuário para o outro NodeB, para o NodeB B, no caso, fazer a alocação dos recursos necessários e concluir depois, na sequência, o handover. Então, normalmente, né, essa comunicação ela é feita através do X2, aqui em vermelho, mas ela pode acontecer, caso o X2 não esteja disponível, por uma falha de configuração entre o NodeB A e o NodeB B, pode ser realizada através do S1, que é o canal de comunicação entre NodeB e MME. E os MME se comunicam entre si através de uma outra interface, que a gente não vai entrar em detalhes, que é a S10. E o handover pode ser feito por aí também. Então, o que a gente analisou no nosso trabalho de conclusão de curso? A gente primeiro analisou se existiam alguns problemas na configuração dessas vizinhanças. Porque para o handover ser executado através da X2, é necessário que na lista de vizinhos, né, todos os NodeBs da rede têm uma lista de vizinhos possíveis para fazer o handover. Então o NodeB A vai ter uma lista que tem o NodeB B e o NodeB B vai ter uma lista que tem o NodeB A para poder fazer esse handover entre os dois, aqui como no caso que eu mostrei. E a gente vai ver também, fazer essa análise da quantidade de erros entre os NodeBs e entre os MMS. E para fazer isso a gente criou, né, gerou uma rede através da linguagem R de programação e utilizando o QGIS, que é um software de sistema geográfico, né, de georreferenciamento. A gente criou um banco de dados de sites, né, de NodeBs, site é um sinônimo para NodeB, com 1000 NodeBs, e a gente gerou relações aleatórias entre eles, que são representados aqui por esses tracinhos pretos. Então cada traço preto é uma relação de vizinhança. E aqui, né, rapidamente, eu posso mostrar como que ficou a nossa base de dados consolidado, que
tem todas essas informações que a gente gerou aleatoriamente. Então você pode ver que a gente tem o site de origem com informações, né, do EnodeB ID, que é um número, que é um identificador único do EnodeB na rede. Tem o TAC, esse TAC representa o MME, então cada MME tem um TAC diferente, então a gente consegue identificar qual que é o MME daquele EnodeB através do TAC. A gente tem as informações de latitude e longitude, porque é interessante também a gente avaliar a distância. Pode ser que a relação estivesse sendo feita por sites muito distantes que não fazem sentido estar ali, então os times de otimização que gerenciam e controlam a rede podem deletar aquela relação de vizinhança para não acontecer, porque os sites estão muito distantes e não fazem muito sentido. E a gente adicionou também as falhas, né? A gente criou valores aleatórios para as falhas de preparação. Então a gente tem a tentativa, né, o attempt de preparation, que é a tentativa de preparação do handover, e o sucesso dessa preparação. Com essas informações, a gente consegue fazer uma avaliação do quão bem essa relação de vizinhança está funcionando. E além disso, a gente criou uma coluna também gerada aleatoriamente com a relação de X2, para falar se a configuração do X2 está realizada corretamente. Então, a gente conseguiu avaliar isso com o nosso código e a gente trouxe algumas respostas com aqueles dados gerados automaticamente. Aqui, né, falando rapidamente, a gente viu se a relação estava ok, se os dois lados da relação estavam com os elementos configurados e funcionais. Existem casos que o sentido de A para B está funcionando, está ativo, só que o sentido de B para A está inativo. Então o handover, através da X2, também não vai funcionar corretamente. E aqui eu tenho os outros elementos, né, as outras possibilidades, e eu coloquei aqui uma forma que a gente utilizou para avaliar, né, qual que era a porcentagem dos sites que estavam ok, então no caso 55%, e para cada uma das outras situações. Então você vê que 55% das relações de vizinhança que a gente criou, né, dessas relações de handover, estão ok, e aqui no caso, por exemplo, a gente tem relações não ativas que não estão funcionando e a relação inversa não está funcionando, em 3% dos casos. E para continuar a nossa avaliação, né, a gente utilizou essas fórmulas, que a gente utiliza as relações de handover, de preparação entre frequências, né, entre duas frequências diferentes. Na rede a gente tem várias frequências no LTE, por exemplo, os 700 MHz ou 2.600 MHz. Então, eles vão estar representados pelo handover de tentativa de preparação entre frequências e para a mesma frequência de sites que são, de EnodeBs que são 2.600 para 2.600, por exemplo. E a gente fez uma avaliação também da taxa de sucesso, né, que aqui a gente chamou de success rate. Bom, e o que a gente obteve foi, para o X2, né, uma avaliação de status, né, aqui eu coloquei o cabeçalho, né, do dataframe que a gente obteve, e a gente tem se as relações estão ok, se a relação está inativa, a quantidade de falhas de cada uma dessas relações, né, que a gente tem o site de origem e o site de destino, e a taxa de sucesso. Além disso, né, para o X2, a gente considerou somente aqueles sites, aquelas relações que estão entre TACs, né, que são do mesmo MME, porque através do X2 não é possível realizar um handover entre um EnodeB A que faz parte do MME 1 e um EnodeB B que faz parte do MME 2. Então a gente seleciona aqui somente quando o TAC de origem era igual ao TAC de destino. E as demais a gente considerou falhas que seriam entre MMEs diferentes. Então, como você pode ver aqui, a gente conseguiu avaliar também essas falhas, né, a quantidade de falhas e a taxa de sucesso. E bom, para finalizar, é de interesse também saber qual que era a qualidade de cada um dos MMEs. Então a gente separou por MME qual que era a taxa de sucesso de handover de cada um dos MMEs, e a gente observou também quais seriam as relações, né, entre MMEs. Aqui no caso o TAC tem o número 10.002, para o 10.000 seria aquele que está com a maior taxa de falhas, né, o pior taxa de sucesso. Então a gente consegue avaliar sim a rede de uma forma muito rápida, utilizando um software
gratuito em uma linguagem de programação gratuita e entregar uma informação extremamente valiosa para os times de otimização que são responsáveis pelo gerenciamento da rede. Muito obrigado.